cometer erros, você tem que tirar o do jogador mediano, fazer com que ele se torne um excelente jogador dentro da partida. O Vasco conseguiu fazer isso no primeiro tempo, mas não fez seu gol. E o Flamengo, que nem jogou bem assim contra o Vasco no último final de semana, conseguiu fazer 1-0 na qualidade individual do Bruno Henrique. Para mim, o jogo do Flamengo ele é retratado no Bruno Henrique. O Bruno Henrique não fez uma boa partida, mas no momento da decisão ele apareceu e ele conseguiu fazer o gol. Então, assim, eu acho que não. A posição de atacante hoje para os jogadores do futebol brasileiro, ela fica muito cruel. É o Estevão mesmo, que é um talento geracional na minha visão. De resto, eu acho muito difícil. Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho, o próprio Endrick. Se o Endrick que está no Real Madrid ficou fora, por que eu vou convocar o Bruno Henrique? Não faz muito sentido na minha visão, entendeu? Mas falando sobre essa partida do Vasco da Gama... O Verratti quase fez mais um ali, né? Exato. Foi um jogo muito interessante, Papa, assim, principalmente pela estreia do Nuno. Eu reclamei bastante aqui que o Nuno não entrou contra o Flamengo, que o Carille acabou morrendo com 4 substituições na partida contra o Flamengo. E ontem ele foi o titular, uma informação e uma escalação que a gente trouxe em primeira mão aqui na Placar TV também. E deu certinho. O Paulinho, que foi suspenso contra o Flamengo, ele jogou ontem e participou desse gol aí. O Nuno, com 11 minutos, conseguiu achar esse passe para o Ryan, e o Ryan, que vem crescendo também, um garoto... E você tinha falado do Paulinho, que poderia ser importante contra o Flamengo, que volta, né? Exatamente, porque é um jogador que tem a característica de camisa 8, é aquele cara que é motorzinho. E hoje no futebol é muito importante, o jogo passa muito pelos volantes, né? Se você tem um meio campo lento, pregado dentro do seu campo de defesa, você tem uma saída de bola muito engessada. Mas o grande cara da partida, além do Felipe Coutinho, com esse golaço aí, o gol de pênalti também, foi de fato o Nuno Moreira. Eu acho que se o David Sharp acha que o torcedor do Vasco está mais confiante, passa muito pelo português. O jogador que chegou aí ao Vasco da Gama nessa janela de transferências, o Vasco pagou cerca de 3,5 milhões de euros por ele, 25 anos, já tinha sido o melhor jogador. Né? Baratíssimo, assim. Pode ser até mais barato dependendo do que ele for jogar. Não, eu tô falando porque é barato porque ele vem como um dos destaques do futebol português. Exato. Ele foi o melhor jogador do mês de janeiro. Do mês de janeiro do Campeonato Português. É um jogador que realmente mostrou um belíssimo cartão de visita. O Vasco não teve um jogo fácil, o Vasco fez o jogo ficar fácil, porque o Nova Iguaçu eu encaro muito igual o Caxias com o Fluminense, não é baba, o Nova Iguaçu não é baba, é uma equipe ok. Quase classificou. Exatamente, é uma equipe que quase classificou no Campeonato Carioca, que eliminou o Vasco no ano passado na semifinal. Então assim, eu não vou desvalorizar aqui, tudo bem que essa não pode ser a régua de atuação que o Vasco vai ter para o resto da temporada, e nem que eu não vou me iludir aqui, mas eu também não vou desvalorizar uma classificação de 3-0. Eu não posso fazer isso. O Vasco tem 6 gols e não sofreu nenhum ainda nessa Copa do Brasil. Então, na minha visão, o Vasco fez uma boa partida, com associações muito interessantes com o Nuno Moreira, o Coutinho e o Lucas Piton, que é um jogador que não fez uma grande temporada em 2025 até aqui, mas foi só ter companhia e o futebol é contexto que ele começou a jogar bem. Então, assim, eu acho que de forma geral o Vasco fez uma atuação que animou o torcedor vascaíno para sábado. Não para passar do Flamengo ou algo do tipo, mas para fazer um jogo de competição. E esse cara aí que está na tela para vocês foi de fato o diferencial, um cara que mudou as conexões do Vasco da Gama e obviamente é muito legal ver o Felipe Coutinho também fazendo o golaço que ele fez, jogando bem como ele jogou novamente e na grama sintética, hein? Na grama sintética. Ele fez a campanha lá de não querer jogar na grama. Cara que já quem não gosta, dá aquela alfinetada no rival e tal, promoveu o espetáculo. O clássico ele tem a ver com isso, né, cara? A provocação, o clássico ele começa fora de campo também, é normal. Lógico que eu não acredito que o Vasco vai passar, eu seria injusto com o nosso público se eu achasse numa análise fria de que o Vasco vai passar, mas o futebol é isso, o futebol é imponderável, cara. Pode acontecer, como várias vezes a gente já viu o Vasco fazendo viradas inacreditáveis. É difícil? É quase impossível. É impossível? Não é impossível. Rapaz, então a gente tem aí um clássico que o Nuno falou que o Flamengo não é bicho-papão, disse que o Flamengo não é nenhum bicho-papão. Tem o vídeo? Joga na tela aí, vambora. Que no jogo anterior você pôde ver de perto o Vasco e o Flamengo. E bastante barulho. E a torcida do Vasco, especialmente, canta pouco, né? Sim. Tem uns 15 mil. Se compara com a do Flamengo, não, mas tudo bem. Calma, Papa, calma, que nessa discussão vai dar problema para você. No campo não dá muito para mim, não, mas nessa discussão vai dar problema para você. Tem uns 15, 20 mil, Sharon, que sempre estão em São Januário. Essa galera eu tenho certeza que vai estar lá no Maracanã. Que é a galera que vai em todo jogo, que lota São Januário e tudo mais. Então, independentemente de maioria ou não, eu espero que o torcedor do Vasco compareça. Pedrosa, você falou muito bem ali da atuação do Vasco, né, de alguns jogadores,
mas acho que ter o Ryan também é importante para o Vasco, né? Um jogador de qualidade, um jogador jovem. O passe do Nuno foi espetacular, mas a forma como ele domina a bola também, coloca a bola na frente, mostra que é um jogador diferente, né? Um jogador jovem, um jogador que está despontando aí, mas é uma grande promessa do Vasco, e acho que é mais um para ajudar esse time do Vasco em termos de qualidade. O moleque é bom de bola. E só 18 anos, Raíza. Então a gente tem uma sensação precoce de sempre querer que o cara que sobe, ele vire um craque. E a base, ela não é para formar craque, ela é para formar bons jogadores. O craque é 1, 2, 3 no máximo. A base, ela não pode ser encarada a gente só revela joia, Não é isso, não. A gente pode revelar bons jogadores, jogadores que sejam inteligentes taticamente, jogadores que tenham força física, jogadores que possam ajudar o seu time de cima. O Ryan é um craque? Ele tem potencial para virar um craque? Eu não sei, mas ele tem potencial para se tornar um bom jogador, porque ele é um jogador de 18 anos, que tem uma boa altura, tem habilidade com a perna canhota. Esse domínio que você falou, Raíza, é um domínio já orientado, porque ele já domina botando na frente. Ter força física quando você sobe da base para o profissional, talvez para mim seja a coisa mais importante para um atleta que sobe da base, porque às vezes o cara é muito talentoso, mas não tem força física para aguentar o profissional. O Ryan não, ele se mostra um jogador que tem condição para fazer isso. E ele, apesar de estar jogando de ponta, ele não é ponta. Ele é um segundo atacante que ataca muito mais a área do que da maneira dele o futebol. Porque é o seguinte, ó, quando é jogador de futebol que fala, jogador de futebol que fala assim, ó, ele não é bicho-papão, não tem condição de ganhar, acho ótimo. Porque ele dentro do campo pode ajudar a resolver isso aí. O duro é quando é dirigente que fala e não joga. Transfere o BO para os caras que estão em campo. Entendeu? Ó, seu presidente falou lá, então agora vamos aqui. Entendeu? Quando isso acontece, é ruim. Agora, o jogador falar, eu não tenho crítica a fazer. Ele jogava no Casa Pia, não fiz ela foi antes. Casa Pia, é verdade. Fiz ela foi antes do Casa Pia. E eu falo, tá bom, Nuno, vai ter uma grande oportunidade. O Nuno é aquele meia que jogava como ponta, às vezes como meia, o português. Joga de meia ponta. No Vasco vai exercer mais uma função ali de meia do lado esquerdo. do lado ele em Portugal jogava de meia ponta. Isso. Porque aqui no Brasil nós temos algumas nomenclaturas diferentes, né? Que é o meia ponta, e o Corinthians inventou uma posição nova, que é o volante ponta. Né? Porque o Martínez é volante, quando tem a bola, ele sai para a ponta direita. Então, o Corinthians inventou o volante ponta. Eu acho que ele, falando isso, é ótimo. Lá dentro do campo, ele vai resolver a parada com os caras do Flamengo. É ótimo. Para mim é espetacular. Um atrativo a mais para o jogo. Muito bem. Quem também jogou ontem na Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro. Então você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras tanto da galera da Placar TV, tanto também da galera da ESPN relacionado a esse jogo que vai ser tão importante pelo Campeonato Carioca. Se caso o Vasco vencer por apenas 1 gol de diferença, a equipe do Flamengo está automaticamente classificado. O Vasco, para conseguir eliminar a equipe rubro-negra, vai ter que fazer o seguinte: fazer de 2 gols ou mais de diferença. Ou seja, se o Vasco ganhar 2-1, por exemplo, o Vasco está eliminado. Se o Vasco ganhar 2-0, o Vasco avança e o Flamengo fica, né? 4-2 para o Vasco também. Então, esse é o cenário, né, que o Vasco se encontra no Campeonato Carioca. O Flamengo ali tem a vantagem do empate, né? Então, basicamente 1-0 a primeira partida. Se for, por exemplo, 1-0 para o Vasco, então o Vasco aí acaba sendo eliminado automaticamente, como eu mesmo citei para vocês. Em relação ao Nuno Moreira, ele falou após a partida que o Flamengo não é nenhum bicho-papão, que ele viu ali a partida de Flamengo e Vasco na semifinal 1, né, jogo 1, e acabou que ele falou basicamente isso, né, que não é bicho-papão, foi até... Ele não foi para cima, assim, atacando o Flamengo, essa que é a pura verdade. Ele foi mais ali na defensiva, falando ali a opinião dele sem menosprezar a equipe do Flamengo, né? Falou que é uma equipe de qualidade, que enxerga ali uma equipe que taticamente é muito competente, uma equipe de muita qualidade, porém não vê como bicho-papão. Ele não desmereceu o Flamengo, nada do tipo. Essas foram as palavras de Nuno Moreira, né? Jogador que chegou do Casa Pia, foi destaque em Portugal, deu a sua primeira assistência no jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Então, um cara que tem tudo para ser muito importante para o técnico Fábio Carille no decorrer da temporada. Ele deu um passe ali espetacular para o gol do Ryan, que abriu o placar
para a equipe do Vasco e que avançou de fase para a Copa do Brasil. O Vasco que chegou na última temporada, na última Copa do Brasil, chegou ali muito bem na semifinal, né? Foi eliminado para o Atlético Mineiro, que chegou na final e perdeu para o próprio Flamengo. Então, portanto, essas foram as notícias. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!